Olá pessoal, eu sou a repórter Carolina Marasco. E eu sou o fotojornalista Thiago Ghisoni. E hoje nós vamos receber E entrevistar dois grandes nomes do jornalismo brasileiro. A repórter Sônia Bride e o repórter cinematográfico Paulo Zero. Bom, quando eu soube da entrevista, eu fiquei pensando o que eu poderia perguntar para alguém que passou a vida inteira justamente perguntando. E por isso, resolvi então saber mais sobre o trabalho da Sônia e do Paulo para encontrar pontos em comum ou semelhanças que pudessem me fazer conectar com a história que eu gostaria de contar sobre essa trajetória de carreira. Bom, Sônia, assim como eu, carrega Florianópolis no coração. Não que ela seja a manezinha da ilha, já que nasceu em Caçador, mas é porque foi aqui que ela cursou jornalismo, na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois de Floripa, então, Sônia continuou sua carreira profissional até viver experiências como correspondente em Londres, Nova York, Pequim e Paris. Como jornalista, chegou até ser finalista do Troféu Imprensa em 2008. Há mais de 2 décadas, ela firma uma grande parceria profissional e pessoal. Afinal, Sônia Bride é casada com o repórter cinematográfico Paulo Zero e juntos eles produzem as reportagens pelo mundo afora. Bom, mas voltando a Florianópolis, vamos à primeira pergunta. Ainda é possível voltar para a sua terra natal, Santa Catarina, e ver algo novo? Dá. O mundo é bem dinâmico, né? Assim, por exemplo, há um ano e meio atrás, eu estive em Criciúma. E eu encontrei a cidade completamente diferente da Criciúma que eu conheci no começo dos anos 80, cobrindo a crise do carvão. Eu acho que Floripa ainda tem muita pauta, né? A ocupação da cidade é uma coisa muito forte. A cada vez que eu venho, eu descubro assim, um bairro inteiro que surgiu num lugar onde não tinha nada, né? O Paulo se cansa um pouco, porque a gente vai andando e eu digo assim, nossa, aqui só tinha mato! Nossa, aqui só tinha mato! Eu me lembro da Serra Catarinense, que hoje faz tanto sucesso com turistas, né? Eu fazia esse turismo nos anos 80 e era muito difícil, porque não tinha as estradas, não tinha os acessos, não tinha onde ficar e tal, né? Mas aí alguém dizia assim, o Morro da Pedra Furada. Eu disse, ok, eu já subi a Serra do Corvo Branco tantas vezes, atolei lá várias vezes, né? Mas as coisas são dinâmicas e os mesmos lugares, os mesmos atores têm diferentes histórias para contar. Como você se sente com a admiração de estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina? Aí eu fico assim, pensando, no fundo, todo repórter é um repórter. Eu digo que o correspondente internacional é só um repórter com endereço no exterior, né? E eu acho que É claro que quando você trabalha numa empresa grande, que tem a visibilidade da Rede Globo, que você entra no país inteiro e tudo, você tem um impacto grande com as suas matérias e tal, né? Mas quanto mais jornalismo internacional eu faço, mais eu entendo como o jornalismo mais importante que é feito é o jornalismo local. Não é o repórter que foi a não sei quantos países, não sei o quê, é o repórter local que está ali, que está cuidando da comunidade, que tem o maior impacto, eu acho. Jornalistas devem se posicionar para criticar as injustiças pelo mundo? Uma coisa é se posicionar se você gosta de azul e amarelo. Outra coisa é você se posicionar pelo direito de todos de gostar do azul, do amarelo, do verde. São coisas completamente diferentes. Você já viu eu fazer uma matéria sobre tratamento de câncer e ouvir o cara que diz que tem um chazinho que cura, se o cara não... Não vou ouvir, da mesma maneira como eu não vou ouvir gente que está falando que não tem aquecimento global só porque acha que... Ele pode achar o que ele quiser, mas isso não vai ser notícia, ele não é uma fonte credenciada, não é uma fonte que a gente deve ouvir como notícia. Eu estou usando só como um exemplo, assim, não estou falando disso ou daquilo, estou só usando como um exemplo. E agora é o momento que a gente fala do Paulo Zero, grande parceiro da Sônia nas reportagens. Paulo nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e estudou na Universidade de Brasília. Começou a carreira também longe do Brasil, como correspondente em Nova York, nos Estados Unidos, onde viveu por mais de 22 anos. Inclusive, nessa época, viveu um momento intenso, onde foi feito refém por forças paramilitares na crise dos reféns da Embaixada do Irã em 1979. Liberado horas depois de ter ficado refém, voltou a cobrir ambientes tensos como a Guerra Civil da Nicarágua, a Guerra Civil de El Salvador, a Guerra do Golfo.
Mas, para além dessas guerras, Paulo também fez reportagens em mais de 100 países. Sempre por trás das lentes, imprime nas imagens o seu olhar característico sobre o mundo e sobre a natureza. Se manter atualizado tecnologicamente é indispensável? Sim, não só nos equipamentos, mas na tecnologia como um todo, né? Como os novos codecs de gravação, tudo isso é super importante. Para você ter uma carreira longa, você tem que amar o que você faz, ter paixão por isso, você tem que se atualizar o tempo todo e você tem que estudar o tempo todo e uma coisa que ninguém pensa muito, mas você tem que ter energia física, né? Por um longo tempo. Para você poder carregar equipamento, subir montanha, descer montanha, você precisa disso também. Então, a nossa carreira, a carreira de cinegrafista, é uma carreira que você parece que é facilzinho, né? Você tem uma carreira longa, mas não é. Você tem que estar estudando o tempo todo, se exercitando o tempo todo, para você ter uma carreira e não só um trabalho. Qual foi o maior perrengue que já passou numa cobertura? Eu subi o Kilimanjaro, foi difícil. Eu subi agora recentemente o Pico da Neblina, foi mais difícil ainda. Principalmente porque eu já estou com uma certa idade, né? Então não tem mais 20 anos, mas enfim, na carreira você sempre vai ter perrengue físico e perrengues emocionais, e cobrir guerra. Hoje em dia a gente não cobre mais guerra, mas cobrir guerra é difícil. Como é ser um repórter cinematográfico numa guerra? Eu cobri muita guerra civil em Salvador, nos anos 80, na Nicarágua, com o conflito com os contras, com Honduras. Cobri a Guerra do Golfo, a primeira Guerra do Golfo, fiquei lá em Israel. Eu acho que o pior para mim foi, o mais perigoso, o mais difícil emocionalmente, foi o Salvador, porque era uma guerra urbana, né? Então a gente acordava no hotel com barulho de tiro e todo mundo corria do tiro, a gente tinha que ir no sentido do tiro, né? E na hora das coberturas a gente vê suas imagens de ângulos bem trabalhados, muitos do alto ou até de outros pontos. A dúvida é, quem cansa mais, você ou a Sônia? Os dois, mas eu acho que eu canso mais um pouquinho porque de vez em quando, se ela fica parada no lugar, eu que tenho que movimentar, né? Mas depois ela se cansa sentada escrevendo, né? Eu não, eu já fiz o meu trabalho.